Estamos de volta com o seu Jornal Cidade Notícia. Ao meu lado, a doutora advogada Marcela França. Tudo bem, Marcela? Boa noite, seja bem-vinda aí mais uma vez aqui no Jornal Cidade Notícia. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os espectadores e também a equipe da TV Cidade. E hoje nós vamos falar sobre reforma previdenciária, né? Por que, Marcela, que o governo insiste aí da necessidade da reforma previdenciária? Luiz, para começar, essa reforma previdenciária ela não precisava ser do jeito que ela está sendo. Na verdade, ela não precisaria nem estar acontecendo como o governo vem falando e fazendo todo esse terror por trás da reforma da Previdência. Por quê? O governo federal ele quer capitalizar os seus cofres, ele quer capitalizar, ter mais dinheiro para poder usar da forma que ele achar melhor e sob a justificativa de uma reforma da Previdência, que a Previdência está quebrada, sendo que isso não condiz com a realidade. É tanto que o governo federal, como todos sabem, através dos jornais e tudo mais, que o governo ele vem perdoando algumas empresas que não pagaram suas contribuições previdenciárias dos seus funcionários e mais. O governo federal ele vem trabalhando de uma forma que ele está cortando os benefícios para sobrar mais dinheiro para ele poder usar do jeito que ele achar melhor. Inclusive tem uma historinha aí, né? Por trás de tudo isso que a gente está comentando. Tem. Quando nós falamos em déficit da Previdência, a gente volta lá em 63, em 64, que quando houve o golpe militar, nós tínhamos, como é que funcionava a Previdência? Cada sindicato de cada classe social tinha sua própria previdência. Então, os médicos tinham, os advogados, os enfermeiros, todos tinham o seu próprio sindicato que cuidava da sua previdência. Quando houve o golpe militar em 64, em 65, o que o governo militar fez à época? Ele unificou, ele juntou todos os sindicatos e criou o Instituto Nacional da Previdência Social. E nessa época, o que o governo militar viu? Ele viu que o cofrinho estava cheio, né, da Previdência. O que nós vamos fazer com esse capital? Eles construíram a Companhia Siderúrgica Nacional, a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói. Então, a gente vem convivendo com esse déficit desde lá atrás. E piorou ainda mais nos últimos anos devido à má gestão do dinheiro público. Complicado, né? Agora, a próxima pergunta é o seguinte, né? Quais são as principais mudanças desta reforma previdenciária? No primeiro momento, a reforma da Previdência, ela trazia o quesito idade. Então, o quesito idade foi mantido, a idade mínima para aposentadoria será de 62 anos, para a mulher e 65 anos para o homem, qualquer tipo. Vai valer para todo mundo. Vai ser de forma gradativa, mas eles querem chegar nessa idade mínima. E também o tempo de contribuição. Na primeira proposta de reforma da Previdência, eles iriam exigir um tempo mínimo de contribuição de 25 anos, mas o governo voltou atrás devido a manifestações populares e será mantido o tempo de 15 anos de contribuição, idade mínima 62 para mulher e 65 para homem. Lembrando ainda que isso é o que foi proposto, nós não sabemos como que vai ser o final dessa historinha. Agora a próxima pergunta é o seguinte, né? Quem será afetado aí com essa reforma? Todos os trabalhadores que estão na ativa serão afetados diretamente com a reforma da Previdência. E como fica, né? A regra da idade mínima? Então, a idade mínima hoje ela vai partir dos 53 anos para a mulher e 55 anos para os homens. Isso é inegociável. Então, você, telespectador, que está vendo a minha participação aqui e já tem o tempo de contribuição, já tem tempo para aposentar, e você tem menos de 53 anos mulher e 55 anos se você for homem, providencie o quanto antes a sua documentação para você requerer a sua aposentadoria, porque o governo federal vai estabelecer essa idade mínima. Ninguém vai poder aposentar com menos dessa idade. É difícil, hein? Agora, a próxima pergunta, doutora, é o seguinte, né? Como fica para quem já possui tempo ou está próximo de atingir aí os requisitos, né? As regras de transição? Então, as regras de transição, elas não vão entrar para essas pessoas que estão próximas a aposentar e que já têm idade também. Porém, quem não conseguiu ainda, a regra de transição vai ser, pelo tempo que você falta para você aposentar, você vai ter que observar, além da idade, você vai pagar um pedágio de 30%. Ou seja, quem falta um ano para aposentar, além de observar a idade, mulher 53 anos, homem 55, vai pagar um pedágio de 30%. Falta um ano para aposentar, vai ter que contribuir um ano e quase 4 meses. Agora, mais uma pergunta é o seguinte, né? E o valor do benefício, né? Muda o cálculo, a fórmula de cálculo do benefício, como que fica nesse caso? O cálculo vai mudar.
vai mudar e vai ser mais uma vez prejudicial para o trabalhador. Ele vai ter que ter uma contribuição mínima de 15 anos, que são mais ou menos 180 contribuições, e ele vai partir dos 60% da média de todos os valores recolhidos a partir de julho de 94, que foi quando foi criado o Plano Real. Então, isso vai aumentar 1% a cada ano, até esse trabalhador contribuir por 40 anos. Ele só vai poder aposentar integralmente após 40 anos de contribuição, observada a idade, que vai chegar num ponto que ele vai ter que ter 65 anos e 40 anos de contribuição para poder aposentar integralmente. Agora, existem atividades que eu quero ver, né? Como que essas pessoas vão trabalhar até os 65 anos de idade? Complicado mesmo, né? Sim. Agora nós recebemos uma pergunta aqui da Solange Aparecida, do bairro Padre Eustáquio, e a pergunta dela é o seguinte, né? Ela disse que aposentou em 2 serviços, né? Então ela tem 2 aposentadorias, porém o valor está caindo, né? Ela perguntou se isso é legal ou ela pode entrar aí com uma ação. São 2 aspectos importantes para responder essa questão dela. Primeiro, ela pode somar, ela recebe 2 aposentadorias. Com a reforma da Previdência, ela pode somar até 2 benefícios, desde que eles não ultrapassem um salário mínimo cada um, ou não ultrapassem os 2 salários mínimos, inclusive nos casos de pensão por morte, porque nós temos casos de segurados que recebem 2 aposentadorias, porque aposentou no regime próprio, no regime geral, e ainda acumula com uma pensão por morte. Isso não será mais possível. E no caso dela, quando você tem uma queda no valor do seu benefício, é porque o índice de correção do benefício não é o mesmo do salário mínimo. Então acaba que o poder de compra do aposentado ele vai caindo ano a ano, conforme o salário mínimo aumenta e o benefício ele só vai reduzindo. Vale a pena fazer uma revisão? Vale. É bom checar esses números. Lembrando que é bom procurar um profissional especializado também, né? Sim, claro. A próxima pergunta é da Marlene, também do bairro Padre Eustáquio. Ela diz que faltam 3 anos aí para ela aposentar por idade de 60 anos, né? Agora ela perguntou o seguinte, é possível pagar esse dinheiro, né, essa diferença dos 3 anos, ou mudou alguma coisa com essa nova reforma? Não, na reforma ainda não aconteceu, existe a proposta de reforma previdenciária. Marlene, muito importante essa sua pergunta, obrigada por você ter mandado, mas o importante não é só você restituir, você indenizar o INSS com esses 3 anos que você falta para você aposentar. Você tem que comprovar o exercício da atividade. Primeiro, porque ela precisa comprovar 2 requisitos. O primeiro dele é a idade, que ela não tem 60 anos ainda. E o tempo mínimo de contribuição, que seriam 15 anos. Então, ela não tem idade. E para pagar atrasados, ela deveria comprovar o exercício da atividade. Então, ir lá e indenizar o INSS, eu vou pagar meus 3 anos, lá de 95 a 98, que eu não contribuí? Pode, desde que você comprove o exercício da sua atividade. Essa é a importância de ter um profissional habilitado, um especialista em direito previdenciário, para acompanhar esse processo e te orientar da melhor maneira possível. Isso aí, né? Ok, Marcela, muito obrigada, né, pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal Cidade Notícias. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada a todos os espectadores. E quarta-feira que vem estou de volta. Continuando, né? Nós vamos falar deste assunto ainda, né? Reforma previdenciária, vamos continuar inclusive falando. Com pergunta de telespectadores. Ótimo. Até a próxima quarta-feira.